através da tua palavra. Abra os nossos olhos espirituais e fala conosco, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Amém. Nós falamos na semana passada sobre a parábola dos talentos, a prestação de conta, que todos nós vamos prestar a Deus pelos talentos que Ele nos deu. Amém? E hoje nós vamos falar sobre o atalaia. O chamado do atalaia não é simbólico, é uma responsabilidade espiritual que Deus leva a sério. Ele não fala isso como ilustração, mas como prestação de contas. Logo no início, Deus estabelece esse princípio de forma direta. Abra sua Bíblia em Ezequiel 3,17. Você sabe que um bom mestre, um bom professor, muitas vezes ele usa coisas lúdicas para ensinar, como Jesus, que usava de parábolas, de coisas da época, para ensinar algo espiritual. E Deus aqui não faz diferente. Deus, Ele usa o exemplo do atalaia para nos ensinar o dever que todos nós, como cristãos, temos de sermos atalaias espirituais. Qual era a função, qual era o papel de uma atalaia? Ele ficava em cima de um muro, numa fortaleza, numa torre de vigia, e o papel dele era um papel simples, porém de suma importância, porque do trabalho dele, da vigilância dele, do cuidado dele, dependia a vida de todas aquelas pessoas. Se ele cochilasse, se ele dormisse no ponto, viessem os inimigos e atacassem aquela cidade, o sangue daquelas pessoas, ou de cada vida perdida, seria cobrado dele. Então ele não podia cochilar, ele tinha que estar atento. E Jesus nos ensinou também, através de muitas parábolas, incluindo a do bom samaritano, sobre o nosso dever de estar atento ao sofrimento alheio, como aqueles homens, o levita, o sacerdote, que tinham uma função espiritual, mas não eram espirituais, porque viram aquele homem
que acabara de ser assaltado, agredido, semi-morto. Eles passam de lá como quem não tivesse visto, porém o bom samaritano, que era considerado pelos judeus uma casta inferior, alguém que não era tão espiritual assim, ele para, ele atende aquele homem, leva-o a uma hospedaria, trata-lhe as feridas, paga pelo tratamento e ainda diz: se alguma coisa ele utilizar mais, coloca na minha conta, eu vou sair de viagem e quando eu voltar eu pagarei as despesas dele. E Jesus pergunta: quem foi o mais próximo desse homem? Foi o bom samaritano. Jesus também disse: vós sois a luz do mundo. Ele diz: vós sois o sal da terra. A luz é para iluminar e o sal para salgar. De maneira que ele fala que a luz se coloca no alto para iluminar toda a casa, e o sal, se vier a se tornar insípido, para nada mais presta a não ser para ser lançado fora e pisado pelos homens. Então você vê que você vai encontrar por toda a palavra Deus e Jesus nos estimulando a olhar para além de nós, para olhar além dos muros da nossa casa, olhar para fora, olhar para os que sofrem, não ignorar as almas que estão perdidas. Ele chega a dizer para nós livrarmos aqueles que estão indo para a matança, aqueles que cambaleiam indo para serem mortos. E se nós dissermos nós não sabíamos, aquele que pondera os corações não saberá, não dará a ele a cada um segundo as suas obras. Ou seja, Deus, ele vê, Deus, ele sabe. E todo cristão tem uma responsabilidade: se tornar um atalaia, tocar a trombeta, avisar do perigo, avisar o pecador. E isso não é um papel exclusivo do pastor, isso não é um papel do obreiro exclusivamente, isso é um papel de todos nós, isso é um papel de toda igreja. Deus nos chamou para ser luz, Deus nos chamou para salgar, Deus nos chamou a gente simplesmente para nos abençoar, para fazer a gente viver uma vida plena, feliz, realizada, abastada, da porta para dentro da casa, enquanto as pessoas aí fora estão indo para o inferno. Não é esse o propósito de Deus. O propósito de Deus não é esse. Às vezes a pessoa vem para a igreja, ela acredita que o propósito de Deus é proteger ela. Ela está debaixo de uma espécie de cobertura espiritual. Eu vou lá na igreja buscar proteção. Eu vou lá na igreja para Deus proteger a mim,
para Deus proteger a minha casa, a minha família. Não, Deus não nos salvou para isso. Jesus não morreu na cruz para isso. Não. Só que as pessoas estão dentro da igreja mais preocupadas com elas mesmas, olhando para seus próprios umbigo, preocupadas consigo mesmas. E é por isso que hoje você não vê os milagres acontecendo como acontecia antes. Você não vê pessoas avivadas como você via antes. Você não vê pessoas sendo batizadas com o Espírito Santo como eram batizadas antes. Hoje uma pessoa diz assim: fui batizada com o Espírito Santo. Meu Deus, parece que é algo assim, fora do comum, é algo inédito. Isso antes era normal, isso era comum. Deus encher pessoas, porque Deus está à procura de vasos para encher. Mas as pessoas não querem ser cheias. As pessoas estão preocupadas com o casamento delas, estão preocupadas com as dores delas, estão preocupadas com a própria vida delas. E uma coisa eu aprendi quando eu pisei os pés na igreja, e eu dou graças a Deus por ter ouvido isso. Quando o obreiro olhou para mim e diz assim: meu filho, você quer que Deus satisfaça os desejos do teu coração? Ele disse: agrada-te do Senhor teu Deus, e Ele satisfará os desejos do teu coração. Se agrade de Deus, agrade a Deus, e Ele vai satisfazer os desejos do seu coração. Só que hoje essa nova geração quer se satisfazer. Essa nova geração está mais preocupada com uma porta aberta do que em salvar uma alma. Esse vídeo que você acabou de ver agora, a mulher na beira da ponte para se jogar, se esse rapaz não tivesse sensibilidade, discernimento, se esse rapaz não fosse um atalaia, se ele não tivesse atento, essa mulher teria se atirado e seria mais uma alma que o diabo levaria para o inferno. Seria mais uma alma que o diabo ia estar tripudiando, porque conseguiu levar, conseguiu arrastar para o inferno. Seria mais uma alma. Por isso Deus nos chamou para sermos o quê? Atalaias. Deus nos chamou para sermos atalaias, atalaias espirituais. Lá em Ezequiel, no capítulo 3, versículo 17, diz: filho do homem, eu te dei por atalaia sobre a casa de Israel, e tu da minha boca ouvirás a palavra, e avisa-lo-ás da minha parte. Quando eu disser ao ímpio, certamente morrerás, e tu não avisares, nem falares para avisar o ímpio acerca do seu mau caminho, para salvar a sua vida, aquele ímpio morrerá na sua iniquidade, no seu pecado, mas o seu sangue da tua mão o requererei. Mas se avisares ao ímpio, e ele não se converter da sua impiedade e do seu mau caminho, ele morrerá na sua iniquidade, mas tu livraste a tua alma. Aqui, o que Deus está revelando a mim e a você? Que
que a omissão, que o silêncio também é um pecado, que esconder a verdade também é um pecado passivo de perder a sua alma. Porque eu posso simplesmente ignorar, eu posso não querer me comprometer e deixar de falar o quê? A verdade. Eu posso deixar de falar a verdade para não constranger, para agradar, para manter a igreja cheia. Assim como você, para não perder uma amizade, você pode se ocultar, você pode não falar, mas o seu silêncio, a sua omissão, ela tem um preço. Ela tem um preço. E você é um atalaia no seu trabalho, na sua casa. Não sou eu. O atalaia da tua casa é você. O atalaia do seu trabalho é você. O atalaia aonde você mora é você. Não sou eu. Eu não conheço. Eu não tenho acesso às pessoas que você tem, mas você tem. E ele está dizendo aqui que omissão é um pecado. Às vezes a pessoa pensa, não, mas eu estou fazendo tudo certo, eu não roubo, eu não adultero, eu não minto, eu não faço nada de errado. Mas se você esconde a verdade, se você não tem disposição, Deus vai requerer da sua mão. Porque Deus nos salvou para salvar. Ele disse: de graça recebeste, de graça dai. Deus não chamou você para ficar sentado no banco da igreja. Diga assim comigo: quem não se envolve, não se desenvolve. Tem gente que Deus chamou para ser o sal, mas sabe como é que ele está? Ele está como o sal empedrecido no saleiro. Já viu quando o sal empedra? Ele serve para quê? Para nada. Está lá o sal no saleiro, empedrecido, virou pedra, que não usa, empedreceu. Tem gente assim na igreja, igual uma pedra, uma estátua dura, fria, virou uma pedra, não salda mais. E quando você deixa de ser útil naquilo que foi chamado para ser, nós servimos para quê? Se não servimos para servir, não servimos para viver. Essa é a visão. A gente que às vezes diz assim: ah, mas eu estou velha, ah, mas agora não dá mais, ah, eu queria tanto que Deus me usasse, mas deixa para os jovens. Então tá bom, não dá mais, para que viver então? Se a gente não serve para nada, então eu vou orar então. Quem aqui está velho demais? Levanta a mão aí. Vou orar para Deus te levar hoje. Mas não serve mais para nada? Você vê. Aí eu não sirvo para servir, mas para viver eu sirvo, né? Para Deus fazer a minha vontade, eu sirvo, né? Para Deus satisfazer meus desejos, eu sirvo, né? Você está entendendo? Aí a pessoa fica: ah, meu marido, ah, minha esposa, ah, meu filho, ah, meu isso.
É por isso que não acontece nada. É esse egoísmo. A pessoa não se importa com os assuntos, com os interesses de Deus, e quer que Deus se interesse pelos interesses dela. É muita cara de pau, é muita ousadia. Eu não me interessar por aquilo que interessa a Deus, mas o que é de meu interesse, eu quero que Deus se interesse. Aí eu me coloco na mesma posição que os religiosos da época, que quando Jesus curava alguém no sábado, eles iam com 7 pedras nas mãos, dizer assim: não te é lícito curar no sábado. Aí Jesus respondia: mas se uma ovelha de vocês cair no buraco, você vai lá socorrer. Você vai ter prejuízo financeiro, né? Quer dizer, quando mexe no bolso de vocês, aí vocês se doem. Mas um pobre coitado, uma alma ferida, não posso ajudar no sábado. Ou seja, o que é de interesse de vocês têm tempo. Você vê que tem gente que muitas vezes ela diz: eu não tenho tempo para evangelizar, mas tem tempo para ir para a academia. Aí não tenho tempo para evangelizar, mas tem tempo para ficar na frente da televisão. Ah, mas eu não tenho tempo para servir a Deus, mas tenho tempo para ganhar dinheiro, quer trabalhar até 10, 11, meia-noite, 1h da manhã. Desperta, ó tu que dormes. Vamos despertar do sono. Deus está chamando a igreja para despertar. Esse ano é o ano do ID. E o ID é para todos nós. O ID é para todos nós. A responsabilidade é nossa. O próprio Senhor Jesus toca nesse assunto por inúmeras vezes. E uma delas está lá em Mateus 25:35, quando ele fala: tive fome e não me deste de comer, tive sede e não me deste de beber. E ele vai falando: eu tive frio, não me vestiste, eu estive preso, não foste ver-me, tive doente, não me visitastes. E perguntaram: Senhor, vem cá, quando é que nós tivemos assim e não fizemos nada? E ele respondeu: todas as vezes que vocês deixaram de fazer isso a um pequenino. Pessoal, nós não podemos ser frios. Deus nos chamou para impactar. Nós somos igreja do Deus vivo. Poxa, a gente não consegue impactar nem o bairro que a gente mora. Como é que nós vamos impactar o mundo se a gente não consegue impactar nem a nossa casa, se a gente não impacta nem a rua onde a gente mora? Como é que nós vamos impactar o mundo se a gente não consegue trazer uma alma para a igreja? E muitas vezes chegamos no culto atrasados, correndo. Pelo amor de Deus, nós temos que despertar. Esse chamado de Deus é urgente. Esse chamado de Deus é urgente. Nós somos atalaias de Deus. Cuidado com o chocalho do diabo. Cuidado com as muitas distrações. Cuidado com o colorido, com o brilho, com o pisca-pisca desse mundo. Hoje tem muita coisa para nos entreter. Hoje tem muita coisa para nos prender. Você vê que às vezes nós estamos aqui, tem jovem agora aí, está preso no celular. Ele está olhando aí agora aí o WhatsApp, está olhando aí o Instagram. Deixa eu ver aqui quantas curtidas eu recebi na última postagem que eu fiz. É o mundo de hoje. E quem perde com isso?
o reino de Deus. Quem ganha é o diabo. Quem ganha é o diabo. Deus nos chamou para impactar. E quando você busca agradar a Deus, é tão forte que até o que você não pediu, Deus faz na tua vida. Porque Deus sempre vai honrar quem serve a Ele. Não adianta. Eu sempre guardei isso nas tábuas do meu coração. Quem me conhece, lá nos tempos atrás, sabe disso. Eu sempre falei isso. O que é meu e ninguém tira. Porque quando Deus deseja abençoar alguém, não adianta, ninguém vai impedir. Ninguém tira de mim o que Deus quis me dar. Amém? Você tem que agradar a Ele. É simples. É buscar agradar a quem? A Deus. Ao pecador Ele dá trabalho, mas aos seus amados Ele dá enquanto dorme. É assim. Deus honra os que o honram, mas os que desmerecem, desprezam, serão desmerecidos. Jesus disse: aquele que me servir, o Pai o honrará. Aonde eu estiver, ali estará o meu servo, e aquele que me servir, o meu Pai o honrará. E aonde Jesus está? Por onde Jesus andava? Jesus estava no meio dos desgraçados, dos pecadores, das prostitutas. Ele era chamado de bebedor de vinho, amigos de publicanos e pecadores. Jesus estava onde estava o desacreditado. Jesus estava no meio dos perdidos. Ele disse: eu vim para os doentes, eu não vim para os sãos, porque os sãos não precisam de médicos. Você queria encontrar Jesus, você não ia encontrar Jesus puxando o saco de sumo sacerdote, não. Você não encontrava Jesus puxando o saco de sumo sacerdote. Você não encontrava Jesus no sinédrio batendo carteirinha, não. Você encontrava Jesus na casa de Zaqueu. Você encontrava Jesus lá, no meio dos apodrecidos, daqueles que eram considerados escória, daqueles que ninguém queria estar juntos. Era com eles que Jesus comia, era com eles que Jesus bebia. Eles eram a companhia de Jesus. Agora hoje, o que você ouve na igreja é as pessoas dizerem: não, eu quero me sentar na mesa com os príncipes, eu quero estar entre os grandes dessa terra, eu quero sentar à mesa. Jesus era rei, mas ele não se sentou com reis. Jesus era rei dos reis, senhor dos senhores, mas ele não se sentou com reis, ele não se assentou com senhores, ele se assentou com pecadores, com doentes. Você está compreendendo? Servir a Deus é isso. Servir a Deus não é colocar uma gravata, não é fazer um cursinho de teologia. Servir a Deus não é pegar um microfone na mão e subir atrás de um púlpito. Servir a Deus não é pegar meia dúzia de folheto de jornal e bater cartão e ali entregar e ir embora para casa. Você não é servir a Deus, não. E Deus sabe disso.
Eu estava dizendo hoje à tarde, tem pessoas, às vezes obreiros, que vão no hospital e às vezes pregam ali para pessoas que estão nas últimas, falam de Jesus, falam de arrependimento, falam de pecado, falam de salvação. A pessoa aceita, chora, se arrepende. Às vezes o obreiro ou obreira tem que batizar a pessoa com um copo d'água e um algodão. Tem gente da igreja que Jesus está falando para ela: se converte, se arrepende, se entrega. E ela está esperando Jesus tocar no coração. Se tocar, você vai ter um infarto. Ele já está tocando faz tempo. Aí vai lá o obreiro, vai lá a obreira, batiza a pessoa. Sabe qual é a revolta do diabo? É que o diabo espera 50, 60 anos babando igual um cão, querendo um pedaço de carne. O diabo está ali 50 anos, 60 anos, esperando aquela pessoa morrer para levar a alma dela. Aí vai lá o obreiro, vai lá a obreira, vai lá o pastor, vai lá o evangelista, no último suspiro da pessoa, dá uma palavra, a pessoa se arrepende, batiza a pessoa, vira as costas, a pessoa morre e vai para a glória. O diabo fica o quê? Revoltado. O diabo fica: desgraça, perdi mais um. É para isso que Deus nos chamou. Para pensar, você está impactando onde você mora? Você está impactando onde Deus plantou? Você que faz a obra de Deus, você está impactando onde Deus te colocou? Porque às vezes você foi colocado para ser um líder, mas não vira nada, nem fede, nem cheira. Quando Jesus chegou em Gadá, o diabo ficou revoltado. O diabo disse: vieste aqui nos atormentar antes do tempo, Nazareno? Porque o diabo sabia o estrago que Jesus ia fazer naquele lugar. Porque aonde o Senhor Jesus chegava, ele impactava. O estrago no inferno era feito. Mas hoje tem servo que chega e vai, e o diabo fala: só vem bater cartão. Vem pisando sapatinho de cristal, pisando em ovos. Acabou, vamos embora para casa. Você olha, antigamente era uma guerra. Às vezes o temor era tanto, a consagração era tanta, a vida com Deus era tanta, a vida de oração, a vida de jejum, a entrega era tamanha, que às vezes ali o obreiro não estava nem orando, mas a consagração, a unção de Deus sobre ele, a vida santa, a vida com Deus, o temor dele, a pessoa já manifestava com o demônio, saia rolando para o chão, aquela guerra, aquela batalha espiritual. O obreiro vinha arrumadinho, cabelinho de gel, lacinho no cabelo, voltava para casa todo rasgado, todo arrebentado. Hoje o obreiro, do jeito que vem, ele volta, cabelo nem mexe, do jeito que ela vem, passadinha na volta para casa, nem soa. Mas nós falamos que nós estamos servindo a quem? Estamos servindo a Deus, e nos iludimos com isso. Então, como igreja, nós temos que impactar. Esse é o ano do ID. Tem membros aqui que já era para ser evangelista, já era para ser um obreiro, já era para ser mestre, já era para estar ensinando, mas ainda necessita de leite, não dá conta nem de um alimento sólido, ainda está no leitinho, porque ainda é criança na fé, mas já era para estar liberto, já era para estar cheio do Espírito Santo. Mas por que o Espírito Santo não desce? Porque é muito egoísmo. Para que ele vai descer? Ele desce para um fim proveitoso. Como é que o Espírito Santo vai descer sobre alguém que não tem a disposição de gastar a vida ou de colocar o corpo à disposição dele?
Se a pessoa não é capaz de tirar 20 minutos para evangelizar, para falar de Jesus para uma pessoa, para que o Espírito Santo vai vir? Por isso que tem muita gente apagada, que antes era uma tocha acesa, hoje é uma vela apagada. Você olha, está apagada, perdeu o brilho, não salga mais. É o sal que virou pedra no saleiro. Deus não chamou a gente para ficar igual muitos crentes aí não. Aleluia, 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 glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, aleluia, 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 e o mundo pegando fogo. Não, Deus não chamou a gente para se enclausurar, se excluir do mundo e ficar dentro de um espaço físico, cantando, adorando, tocando violão, cantando, tomando café, enquanto o mundo lá fora está mergulhando de cabeça no inferno. Não, Deus nos chamou para ir por todo mundo e pregar o Evangelho. O Espírito Santo está à procura de vasos para encher de azeite. O Espírito Santo está à procura de pessoas para ele encher, para ele usar. Mas tem muita gente que está adormecido, que já era para o Espírito Santo estar o quê? Amém? Quão formosos são os pés daqueles que anunciam as boas novas da salvação. Amém? Esse ano é o ano do índio. Deixa o Espírito Santo te usar. Guarda essa frase com você: quem não se envolve, não se desenvolve na fé. Não fique empedrado no saleiro, não. Vamos salgar. Deixa Deus te usar esse ano. Seja instrumento das mãos de Deus. Amém? Fique em pé. Meu Pai, chega, meu Deus, é tempo, meu Pai, de avivamento, é tempo de renovação, é tempo, meu Deus, de sermos boca de Deus, é tempo, meu Pai, de sermos usados pelo Espírito Santo, é tempo, meu Pai, de avivamento. Oh meu Deus, venha usar, peça para Deus te usar, peça para Deus, diga para Ele: Senhor, eu não quero ser mais um no meio da multidão, eu não quero ficar esquentando o banco da igreja, não, meu Pai, então venha sobre mim, ó Espírito Santo, venha me encher da Tua presença, meu Pai. Eu não quero estar empedrado no saleiro, não, eu quero salgar lá na minha casa, lá no meu trabalho, na minha família, por onde eu passar, aonde o Senhor me plantar, eu quero salgar, eu quero levar sal a este mundo, eu quero levar luz para aqueles que estão nas trevas. Eu não quero, meu Pai, ficar acomodado na igreja, não, entrega ao egoísmo, não, eu quero ser usado. Então usa a minha vida, usa a minha boca, usa, meu Pai, o meu corpo. Eu entrego a minha vida ao Senhor, meu Pai, eu entrego tudo nas Tuas mãos. Usa a minha vida, meu Deus, aviva a Tua igreja, faça o Teu povo adormecer. Meu Deus, a seara é grande, mas são poucos os trabalhadores. Os campos estão brancos para a colheita, mas faltam trabalhadores. Que o Senhor venha levantar, que haja um grande avivamento. Levanta pessoas aqui que vão cumprir o ID. Levanta pastores, obreiros, evangelistas. Levanta pessoas dispostas a cumprirem com essa missão genuína. Meu Pai, quão formosos são os pés daqueles que anunciam boas novas de salvação. Oh meu Senhor, levanta aqui uma
geração, meu Pai, que te serve, uma geração que não é egoísta, uma geração que não pensa apenas no próprio umbigo, mas uma geração que está disposta a gastar a vida para levar a tua palavra, para incendiar, impactar, influenciar por onde passar. Receba o Espírito de Deus, aleluias. Receba a presença dele agora. O Espírito Santo está aqui, a presença de Deus está aqui. Deus está à procura de vasos para encher, e não é para você ficar aqui só gritando glória, glória, aleluia, não, 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 mas é para você ser usado por Ele, ferramenta na mão dele, instrumento na mão dele, para impactar, para estremecer as estruturas do inferno e arrancar as almas que estão indo para lá. Aleluia. Receba a presença de Deus, receba o Espírito Santo. Deus continua bradando: a quem enviarei? Quem há de ir por nós? Você que quer ser muito usado por Deus, sai do seu lugar, coloque as tuas mãos aqui no altar. Pastor, eu quero que Deus me use, eu quero ser um evangelista, um obreiro, um pastor, eu quero ser uma pessoa muito usada pelo Espírito Santo. O Espírito Santo, o reino de Deus, pode contar comigo. Sai do seu lugar, coloque as mãos no altar. Não venha porque todo mundo está vindo, não. Venha porque Deus está chamando realmente você, está falando com você, em nome de Jesus. Olha, meu Deus, quantas pessoas, se há dentro delas esse desejo sincero, eu pergunto, por que não enchê-las agora do Espírito Santo? Por que não derramar do teu Espírito, uma vez que o Senhor disse que derramaria do teu Espírito sobre toda a carne, que os jovens, meu Deus, profetizariam, teriam visões, que os velhos sonhariam. Aqui está o teu povo, meu Pai. Então derrama o Espírito Santo agora. Sejam batizados com o Espírito Santo, sejam cheios da presença de Deus. Aleluias, aleluias. Diga: Senhor Jesus, obrigado, eu te agradeço, eu entrego a minha vida, a minha alma nas tuas mãos, em o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E quem crê, amém. Graças a Deus, bem forte, o nosso Deus, graças a Deus.